Hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre a questão do sofrimento, né? Vamos refletir um pouquinho sobre o sofrimento, né? Por quê? Porque o sofrimento está presente na vida de todo ser humano de uma forma objetiva ou subjetiva. Como é que eu chamo de objetivo? Você sabe pelo que está sofrendo. O sofrimento consciente, ele tem a ver com perdas, com fracassos, com frustrações, com perda da expectativa, né? Às vezes a gente programa alguma coisa e aquilo não vai para frente. Oi, Raquel. Boa tarde, Maria. Então, e o sofrimento inconsciente, aquela sensação horrível que você traz dentro de você e você nem sabe por que não tem isso. Nossa, eu não estou bem, nossa, é uma sensação meio estranha, nossa. E são muitas pessoas que relatam isso, um sofrimento interior exatamente sem saber o motivo. E se você não se dispõe a fazer um caminho, né, eu diria de tratamento, de compreensão, de autoconhecimento, às vezes a pessoa passa uma vida inteira com esse tipo de sofrimento sem a compreensão do que ele é e como eliminá-lo, né? Mas vamos lá, né? O sentido do sofrimento. Por que esse tema? Primeiro que, como eu disse, o sofrimento ele faz parte da vida de todo ser humano. E segundo, porque a abordagem com a qual eu me identifico na psicologia, ela é existencial humanista, que ela é a psicologia do sentido, a logoterapia. E quando a gente trabalha com a questão do sentido, buscar o sentido de todas as coisas, receber de coração aberto o sentido de todas as coisas, que não é uma coisa fácil e imediata, mas é possível, né? Quando ocorre isso, essa proposta existencial humanista, obviamente que se debruça também sobre o sentido do sofrimento, né? Porque a gente não vai buscar sentido só na alegria, na realização. A proposta é buscar o sentido de tudo. Então, a logoterapia, a terapia do sentido, ela vai estar trabalhando com a busca do sentido da vida e do sofrimento. E é muito importante aqui a gente atentar, ou seja, prestar atenção num detalhe. Como tudo tem dois lados, né? Imagina uma moedinha cara e coroa. Qual que é o lado do sofrimento? Que de fato é inevitável, que é preciso buscar o sentido dele. Vamos supor, o seu filho morreu no acidente de carro e ele era muito jovem, como que eu lido com isso? Eu nasci numa família desestruturada, como eu lido com isso? Enfim, esse é o lado de sofrimentos que acontecem, não são impostos, entre aspas. Impostos eu ponho entre aspas pelo seguinte, porque não é uma questão de imposição de castigo, mas todo mundo está sujeito. A imposição tem a ver com sujeição. Ou seja, uma vez que encarnamos, estamos no ventre da mãe, estamos sujeitos ao tempo, ao espaço, sujeitos à necessidade de comer, né? O feto come passivamente, depois ele nasce, tem que comer ativamente, que é mexer com a boquinha, sugar, e assim vai todo um processo de sujeição. Eu estou sujeita ao ato de ter que comer, isso é que eu chamo de sujeição, ao ato de ter que respirar, ao ato de ter que conviver com pessoas, enfim. Desde que entramos no mundo, através do ventre da mãe, estamos sujeitos ao espaço-tempo. Uma vez sujeito ao que significa essas necessidades, isso vai trazer um certo sofrimento em algum momento, porque nem sempre estaremos satisfeitos daquilo que temos talvez necessidade. Esse é o lado do sofrimento, que é inevitável. Inevitavelmente eu preciso respirar, inevitavelmente eu preciso comer, inevitavelmente conviver. E aí, aprofundando um pouquinho mais, não só na necessidade biológica, mas agora na psicológica, nós estamos sujeitos ao nosso afetivo. Queremos realização, queremos o amor de pai e mãe no início da nossa vida, nem sempre conseguimos identificar esse amor. Então, toda essa sujeição, a criança, ela cresce
projetar realizações, né? Sujeito ao desejo dela e a realização do desejo dela ou não, né? Eu sempre falo o seguinte, que aos 3 anos de idade a nossa psique ela está pronta para aprender sobre a frustração. Por quê? Porque entre 2, 3 e 4 é o ponto máximo de nós, enquanto seres humanos, descobrirmos que temos desejos e podemos realizar. Ok? E qual que é um desejo de criança? Brincar. Quero brincar disso, quero realizar a brincadeira, seja no game, online, seja a brincadeirinha com pessoas, seja com objetos, mas nem sempre ela pode brincar, porque nós estamos sujeitos a outras coisas que não brincadeiras, né? É preciso escovar dente, dormir, comer, ir na escola, e isso já é um sofrimento porque é uma imposição que ela sente. Então é preciso compreender isso, que qualquer tipo de coisa que faz esse recorte no nosso desejo, ou seja, que impede, que faz a gente ficar frustrado, será registrado como um sofrimento, que é uma perda. Eu perdo a minha liberdade de brincar como criança, né? Eu perco o meu brinquedinho para o colega que quer brincar com o mesmo brinquedinho que eu. E tudo isso aí é um aprendizado. E eu tenho falado o seguinte, se a gente consegue ensinar as crianças sobre a capacidade de frustrar, sem ela achar que ela sempre será a que vai abrir mão, ou sem ela partir para cima do outro e querer bater, querer impor o seu desejo, nós estamos ensinando a essa criança um equilíbrio e uma forma bem saudável de lidar com o sofrimento. Então falamos de um lado do sofrimento, que é esse sofrimento que nos traz sujeição. Eu estou sujeita, né? Se eu estou num avião, eu estou voando, eu estou sujeito ao risco que um avião pode trazer. É isso que eu chamo de sujeição. Qual que é o outro lado da moeda? O outro lado da moeda são as crenças sobre o sofrimento. Aí, meus amores, nós podemos nadar de braçada na eliminação de crenças terríveis sobre o sofrimento, tá? Porque aí é um acúmulo de coisas sobre o sofrimento, um acúmulo. E o ser humano, que é um ser que tem razão, lembra da psique racional, está sempre buscando resposta, que é a resposta imediata para o sofrimento. E na busca da resposta imediata do sofrimento, vai sempre gerar algum desequilíbrio de achar, não, estou sofrendo porque sou culpado mesmo, não é? Ou estou sofrendo porque alguém é culpado. E muitas vezes, dentro dessas crenças muito desequilibrantes, a ideia do castigo é fortíssima. Fortíssima. Estou sofrendo porque estou sendo castigado por alguma coisa. E essa ideia do castigo é uma ideia muito perigosa, porque quanto mais a gente acredita no castigo, mais a gente vai ter essa ideia fixa e a gente vai ter uma leitura o tempo inteiro que a vida é castigante, que a vida é sofrimento, que a vida é perda, que a vida é só lamento. Gente, eu já expliquei um pouquinho para você sobre a questão da psique emocional e racional. Então vamos lá, a psique racional sempre busca respostas, é o caminho dela. Tem respostas que não tem, que nunca serão encontradas, tá? Por quê? Porque não está no âmbito da racionalidade. Por que existe vida só na Terra? Por que eu nasci mulher? Por que não tem resposta para isso, tá? Eu posso ter um sofrimento, por exemplo, de ser mulher, achar que a mulher é mais penalizada, que a mulher, enfim, tem mais sofrimentos do que homens, mas eu não vou ter uma resposta objetiva. Eu nasci mulher porque eu preciso pagar não sei o quê. Isso não é de uma instância dessa maneira. Essa instância é uma instância subjetiva e tem coisas que a gente aceita, absorve como um caminho, não é? Como um caminho necessário, assim como um útero é necessário para que haja o crescimento e nascimento, processos aqui externos ao útero são necessários e a passagem de algum sofrimento poderá ser um caminho necessário para você, porém não um castigo, não uma destruição e não uma fixação de que a vida é só sofrimento. Então é assim, acontece isso, eu não queria que acontecesse, mas de alguma maneira, se isso tiver algum sentido,
eu quero aprender. Se isso está acontecendo só porque eu acredito demais que a vida é sofrimento, eu quero me libertar. Nós temos muitas ideias enganosas sobre o sofrimento. Você quer ver? Eu pego coisas corriqueiras. Nós, mulheres, já aprendemos que TPM é sofrido. É assim mesmo, a gente sofre e não sei o quê. Nós, mulheres, achamos que o processo menstrual é muito sofrido, é muito trabalhoso. Eu estou aqui generalizando, tá, gente? É claro que você que pode estar me escutando, pode não sentir, não pensar nada disso, mas aqui eu estou trabalhando com generalizações, porque é assim que a gente vai conseguindo alinhar um novo pensamento, uma nova forma de viver, trazendo exemplos para que você possa refletir. E aí, quando a gente vai reafirmando isso, não é TPM é sofrimento, menstruação é sofrimento, a gente vai viver aquilo como um sofrimento. Quando a gente pega nesse lado da moeda da crença, você lembra? Um lado da moeda são os acontecimentos que a gente não muda, mas mesmo assim a gente pode buscar e receber um sentido daquilo. Qual que é o outro lado da moeda? O outro lado da moeda é eliminar as crenças negativas sobre o sofrimento. Tá? Mulher nasce para sofrer, a vida é sofrida, minha vida é um martírio, é assim mesmo, ser humano não é confiável, esse mundo é um buraco. Quanto mais nós acreditamos nisso, mais nós reforçamos esta realidade. E como que a gente sai dessa cilada? A gente identifica esse ponto que está nos fazendo crer nisso. Como é que eu identifico? Sempre fazendo perguntas. Pergunta é a nossa arma libertadora. Perguntas adequadas, não perguntas revoltadas. O que é uma pergunta libertadora? Por que eu estou sentindo que a vida é só sofrimento? De onde me foi passado isso? E não adianta ter respostas rápidas do tipo, mas é só ligar a televisão que você vai ver que a vida é sofrimento. Pois é, amados, mas só que na televisão não vai passar muita coisa positiva, porque a gente sabe desse BOP que vai no negativo. E aí eu estava falando lá atrás, que eu já falei um pouquinho sobre a psique emocional e racional. A racional busca respostas, nem sempre terá respostas imediatas, e a gente fica ali patinando no mesmo lugar, nesse lugar parado, vamos dizer assim, mental e emocional. E a psique emocional, que tem uma dominância das emoções, uma emoção muito fundante para a sobrevivência, é o medo, né? E a gente precisa aprender a lidar com ele. Ela vai estar trabalhando com a ideia do medo o tempo inteiro. Por quê? Porque ela está entendendo que se ela nos mostrar o negativo, nós vamos nos proteger, nós vamos evitar. Então, até o fato da gente pensar muito no negativo é porque a psique emocional entende isso como sobrevivência. Só que nós não somos cativos de uma emoção. Nós precisamos ser livres pela nossa consciência. Eu não sou só um ser emocional impulsivo. Eu nasci assim, vou morrer assim, o pau que nasce torto, até a cinza é torta. Quanto mais eu acredito nisso, mais eu vou afundando, ok? Então, assim, ok, tenho emoção, tá me apontando ali para o medo, eu não quero pegar o carro porque eu acho que eu vou provocar um acidente, matar não sei quantos, e essa ideia vai crescendo dentro de mim, mas aí eu paro e falo, espera aí, eu tenho autodomínio, eu tenho domínio para essa e essa situação, eu posso trabalhar o meu domínio como uma motorista, por exemplo. E aí, eu fazendo isso, eu evito um sofrimento de ser uma pessoa, por exemplo, fracassada enquanto uma motorista, né? Uma condutora de veículos, tá? Então, vamos lá. Vamos recapitular rapidinho. E tem outra pergunta, né? É possível, né, viver sem o medo, sem o sofrimento? Então, recapitulando. O sofrimento, ele é uma realidade na medida em que ele é uma sujeição. A gente está sujeito ao espaço-tempo. O que eu digo de sujeito ao espaço-tempo? Deixa eu só ler a pergunta aqui e já volto ao meu assunto. Como podemos relaxar e aceitar as dificuldades para a realização de nossas decisões? Boa pergunta. Muito boa pergunta. Viu, Bernardo? Eu vou responder. Então, a sujeição é isso. Nós estamos sujeitos
as situações, todo mundo está sujeito a alguma coisa. Vamos pensar aqui, uma criancinha que nasceu doente, ela já está sujeita a um diagnóstico, não é? Ela já nasceu sujeita a isso. Você que está aí saudável, me escutando, não nasceu sujeita a essa doença, a esse diagnóstico. Então, o sofrimento ele bate na sua porta de outra maneira, né? A sujeição do espaço-tempo, o envelhecimento, as perdas, as pessoas que se vão pela morte, vão pela ruptura, tudo isso são coisas que algumas vezes não temos o menor controle sobre isso, mas aí a gente vai trabalhando o nosso ser, buscando o sentido do sofrimento. É isso que a logoterapia traz para nós. Tudo tem um sentido, até o sofrimento. O que esse sofrimento me impulsionou, me levou a quê de positivo, o que ele me traz como ganho interno, ok? Mas o outro lado da moeda que eu disse, o exagero da crença do sofrimento. Tudo é sofrimento. Tudo é perda, tudo é devastação, tudo é destruição. Aí é uma questão de crença que a gente vai buscando a eliminação disso, tá? Já são muitas coisas que eu consegui essa eliminação. Por exemplo, entendendo bem o processo até bem difícil na minha família, que é a questão da feminilidade, que mulher nasce para sofrer, e etc. É uma crença que foi passando de geração em geração. Quando eu vi que, de certa maneira, eu tinha absorvido essa crença fortemente, percebi que os meus processos de menstruação eram muito sofridos por isso, porque eu tinha essa crença que mulher nasce para sofrer. Eu comecei a trabalhar isso mentalmente. Não, eu sou mulher, sou livre, não preciso sofrer, o meu corpo não precisa padecer com este sofrimento. E eu fui prospectando com as minhas decisões de liberdade interior uma feminilidade sem sofrimento corpóreo, de maneira, meus queridos, que até mesmo consegui eliminar com essa decisão miomas do meu útero, porque eu fui dizendo, eu não preciso ter miomas porque eu sou livre. E foi 2 anos trabalhando isso mentalmente, espiritualmente, né, com a crença em Deus. Deus me fez para ser feliz e não doente, que 2 anos depois o médico disse, você não tem mioma, né? O que você fez? Eu falei, o que eu fiz? Eu assumi minha saúde. Eu fui conversando comigo, eu fui eliminando os sofrimentos ligados ao feminino, assumindo a minha liberdade interior. E o médico me disse assim, poxa vida, quem dera metade da população tivesse essa postura. E eu até brinquei com ele, pois é, se metade da população tivesse essa postura, vocês iam perder muitas cirurgias, exames. Ele falou, mas iam surgir outras coisas para a gente fazer, né? Porque a ciência é grandiosa. Eu falei, é isso mesmo, né? Então, quer dizer, um médico que eu tive muita conexão. Como relaxar e aceitar as dificuldades, até a realização dos nossos desejos que vêm por decisões. A gente não pode ser escravo do tempo, viu? A gente tem que contrabalançar fortemente essa crença psíquica que temos, que o que acontece hoje e agora é o que vai acontecer para o resto da vida. Outro dia eu escutei uma pessoa disse assim, não, eu já entendi que a minha família quer que eu cuide eternamente da minha mãe doente. E eu disse assim, não, mas eternamente você não vai poder cuidar dela. Ah, por quê? Falei, porque a vida acaba, né? O plano eterno é de outra ordem, então não vai precisar mais de cuidados desse tipo. Então pare de acreditar que isso é eterno, que isso não é eterno. Pode durar um tempo grande, um tempo necessário que você tem que se refazer para cuidar da sua mãe, cuidar de você também e dela, mas eterno não existe, ok? Não nesse sentido, tá? Então, primeira coisa para a gente relaxar é trabalhar o tempo. Não podemos ser escravos do tempo. Achar que o que acontece agora vai acontecer o resto da vida. Tudo tem um ciclo, a vida é cíclica, tá? E não podemos também deixar o tempo nos levar. Ah, um dia isso acontece, um dia tudo melhora. Não, não está melhor agora, mas pode melhorar, ok? A oração da obra salvífica é muito poderosa nesse caminho,
eu quero aqui fazer um recorte para os cristãos, tá? A obra salvífica é a obra encarnada por Jesus Cristo. É Ele que assumiu nossas dores. A palavra diz, a revelação diz. Então, se você é cristão, você precisa conectar com essa realidade. Já fomos curados graças às suas chagas. Então, você diz, eu não preciso sentir isso porque Jesus já carregou isso e eu entrego para Ele. Isso eu estou falando para você que é cristão, tá? Muita coisa que a gente já abriu caminhos nesse sentido de entregar para Deus o que é de Deus, né? E a gente faz a nossa trajetória. Identificar isso é difícil, é um processo, tá? Qual que é a nossa trajetória, qual que é o que pertence ao divino, o que pertence a nós, né? E Tiago, tudo bem, querido? O tempo cronológico é diferente do tempo emocional, como está dizendo aí, né? É muito interessante essa colocação. Nós temos o tempo emocional, por exemplo, de achar que a dor é eterna e tudo, mas cronologicamente um dia essa dor passa. E o tempo espiritual também é diferente. O tempo espiritual é o tempo da eternidade, do agora, do momento, né? Posso me ajudar, medo de podar caminhão, né? Deve ser de atravessar o caminhão na pista, deve ser isso a pergunta, né? Essa questão dessas fobias, por exemplo, isso é chamado como fobia. Elas podem sim ser trabalhadas, tá, Rosilei? Existem técnicas, a gente não pode enfrentar de cara qualquer fobia, a gente tem que ir começando a conversar conosco mentalmente, uma conversa bem forte e rotineira que você pode ter para vencer essa fobia. Eu sou um ser protegido, eu sou um ser protegido, eu sou um ser protegido. E aí você vai deixando a sua mente trazer ideias de proteção e quando isso for crescendo dentro de você, você vai lá e faz um teste se já dá para poder, né, atravessar cortar um caminhão na estrada, né? Enfim. Olha só, gente. Não é o tema exatamente, mas falando aqui da proteção, quando eu falo a palavra proteção, presta atenção o que vem na sua mente, vai vir umas ideias protetivas. Cada um tem uma, eu acho isso muito legal. Quando eu falo assim, o que é proteção? Um me fala uma imagem que não tem nada a ver com a outra, mas todos têm significado de proteção, tá? De maneira que o sofrimento, às vezes, ele é muito ameaçador, porque a gente se sente desprotegido, sob risco. Então, vai trabalhando isso, porque você elimina também muitos fantasmas que o sofrimento traz, tá? Para superar medos, eu sempre digo nas minhas lives e nos meus atendimentos, palestras, tem que sempre ter um enfrentamento. Só que o enfrentamento tem que ser sábio e passo a passo. Então, resumidamente, gente, é possível viver sem o sofrimento? Não é possível viver sem o sofrimento totalmente, ok? Porque nós sempre estaremos sujeitos a algum tipo de decepção, de perda, né? A morte, o divórcio, são coisas tão dolorosas para nós, a perda do dinheiro, a falência. Porém, é possível viver sem o excesso do sofrimento. É possível viver sem o desequilíbrio que a crença do sofrimento traz para nós. É preciso dar uma peneirada. Eu estou sofrendo agora, mas isso não será eterno. Eu estou sofrendo agora, mas isso é um processo que pode me fazer aprender isso e isso, mas lá na frente eu terei realização. E esse lá na frente pode ser semana que vem. Sabe por quê? Porque daqui 5 dias você não vai lembrar o que estava te afligindo neste momento. Só se for uma coisa extremamente diferente, como por exemplo, estou enterrando uma pessoa querida agora. Hoje, por exemplo, fiquei sabendo de 3 pessoas que tiveram perdas por morte ligadas a mim, pessoas muito queridas e que de fato nesse momento inclusive estão enterrando seus entes queridos. Então isso será lembrado, mas o sofrimento de rotina já não vai lembrar, tá? Então o sofrimento, ele é um processo como qualquer outro, ele não é um castigo, ele não é uma punição,
né? Ele é um processo que faz parte da vida, que está sujeito ao espaço e o tempo, né? Mas ele pode ser muito diminuído e aí a gente encontrar caminhos de soluções quando eliminado o excesso da crença do sofrimento. Esse excesso da crença pode estar na crença de que você tem que sofrer mesmo, ou não, o outro é que tem que sofrer, ou alguém tem que sofrer, tá? Isso não é da nossa alçada, ok? A nossa alçada é tentar viver bem e não ficar decretando sofrimentos para mim e para o outro, ou seja lá para quem for. Viver bem é o nosso desafio. Sofrimento tem um sentido, mas não precisamos acreditar que ele tem a última palavra e que tudo será sofrimento.